Luciana sempre foi uma mulher de poucas palavras. Desde pequena, aprendeu a esconder os sentimentos atrás de sorrisos educados e uma postura firme. Cresceu ouvindo que demonstrar emoção era sinal de fraqueza, que chorar em público era inaceitável. Mas havia uma forma que ela nunca conseguiu controlar: o toque. Para Luciana, tocar era mais forte do que falar. Era o gesto que escapava quando as palavras faltavam. Um abraço prolongado, uma mão no ombro, os dedos que se enroscavam nos cabelos de quem amava. Era assim que ela se conectava. Mas tudo mudou quando seu pai faleceu de forma repentina. Um infarto fulminante, numa tarde qualquer. Não houve despedida. Não houve último toque. A dor do luto foi tão intensa que Luciana criou uma couraça invisível. Passou meses sem encostar em ninguém. Rejeitava abraços, evitava proximidade. Até seu próprio corpo parecia não mais reconhecer o afeto. Foi como se tivesse desligado esse canal silencioso de amor. Trabalhou dobrado, manteve-se ocupada e impediu a si mesma de sentir qualquer coisa. Até conhecer Heitor. Heitor era o oposto dela. Um homem sorridente, expansivo, caloroso. Era do tipo que cumprimentava com 2 beijos, abraçava forte, batia no ombro enquanto falava. E o toque dele não era invasivo. Era natural, como se fosse extensão da fala. No começo, Luciana recuava sempre que ele se aproximava demais. Fazia questão de manter a distância. Mas havia algo naquele homem que a intrigava. Um calor, uma presença. Ele parecia ter o dom de fazer o ambiente ao redor se aquecer. Eles começaram a trabalhar juntos em um projeto, e a convivência foi criando pequenos espaços de aproximação. Um dia, ela deixou cair papéis no chão, e Heitor se abaixou para ajudar. Suas mãos se tocaram por acidente. E naquele breve contato, algo despertou dentro dela. Não era desejo, era lembrança. Era a pele reconhecendo outra pele. Com o tempo, Heitor percebeu que Luciana não era fria, ela era ferida. Começou a demonstrar afeto com cuidado. Passava a xícara de café segurando pelas laterais para que seus dedos encostassem nos dela. Tocava suavemente seu ombro ao chamá-la. Oferecia abraços breves, mas firmes, quando ela parecia mais tensa. Ele respeitava o tempo dela, mas também a convidava, sutilmente, a se reconectar. Certa noite, Luciana teve um pesadelo. Acordou em pânico, suada, trêmula. Estava na casa de campo onde o grupo do projeto fazia um retiro de trabalho. Saiu do quarto e foi até a sala, onde encontrou Heitor lendo. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e a envolveu num abraço. Aquele gesto quebrou tudo. A muralha, o medo, a dor. Luciana chorou como não chorava desde o enterro do pai. E Heitor não disse nada, só segurou, só permaneceu ali, abraçando com firmeza, com ternura, oferecendo tudo o que ela precisava, presença. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. O toque se tornou constante, mas não excessivo. Era na medida exata entre respeito e carinho. Luciana voltou a gostar de mãos dadas, voltou a rir de abraços apertados, permitiu-se fechar os olhos quando alguém encostava nela, e mais do que isso passou a tocar também. No final do projeto, durante uma confraternização, foi Luciana quem puxou Heitor para um abraço, longo, forte, com lágrimas nos olhos. E sussurrou: "Obrigada por me ensinar a sentir de novo." Ele sorriu ainda abraçado a ela e respondeu: "Você só precisava de alguém que não tivesse medo de tocar sua dor." E foi assim que o amor começou. Não com palavras, mas com pele. Henrique e Camila estavam juntos há 5 anos. O tipo de casal que os amigos descrevem como perfeitos um para o outro. Viviam em sintonia, nas escolhas, nos planos, nos valores. Mas com o tempo, algo começou a se perder. Nada explícito. Não houve brigas, traições ou palavras duras. O que se apagou foi mais sutil: o toque. No início do relacionamento, o toque era constante. Mãos entrelaçadas no carro, beijos roubados no elevador, abraços demorados sem motivo algum. Eles se procuravam no sofá, na cama, na cozinha. Mas a rotina
sempre ela, chegou sorrateira. Os dias começaram a parecer cópias. Beijos rápidos, abraços automáticos. O toque virou protocolo, e não mais linguagem. Camila sentia falta, mas não sabia como dizer. Como pedir algo que, no fundo, precisava vir espontâneo? Começou a colecionar ausências. Sentava no sofá esperando que ele a puxasse para perto, mas ele apenas pegava o controle remoto. Dormia de costas esperando uma mão em sua cintura, mas o braço de Henrique ficava imóvel agarrado ao travesseiro. Ela começou a duvidar. Será que ele ainda a desejava? Será que o amor havia esfriado? Henrique, por outro lado, também percebia a distância, mas estava tão absorvido pelo trabalho que achava que era apenas cansaço. Estamos bem, pensava. Só estamos ocupados. Foi então que decidiram fazer uma viagem. Um final de semana na serra, num chalé rústico, rodeado de natureza. Talvez o silêncio do mato os reconectasse. No segundo dia, decidiram fazer uma trilha. A caminhada era longa, e os dois ficaram um pouco afastados do grupo. E então o inesperado, perderam o caminho. Nada grave. Tinham sinal de celular, sabiam o retorno, mas por um instante estavam só os dois. Ali, sem distrações, sem telas, sem obrigações. Seguindo um instinto, Camila entrou por um caminho de terra batida. Henrique seguiu. Logo encontraram um mirante escondido. A vista era inacreditável. Vales verdes e céu alaranjado, com o sol caindo atrás das montanhas. Um silêncio quase sagrado os envolveu. Camila sentou-se numa pedra. O vento frio fez seu corpo estremecer. Henrique, então, aproximou-se por trás e a envolveu num abraço. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu aquele calor. Não era apenas o toque dos braços, era a alma dele dizendo, eu te vejo. Ela se virou. Olharam-se profundamente e então, sem música, começaram a dançar. Movimentos lentos, íntimos, sincronizados. As mãos dele deslizavam pela cintura dela com reverência. Os dedos se entrelaçaram nos cabelos. O nariz roçou na bochecha. A testa repousou na dela. Ali, naquele instante, o toque falava mais do que qualquer declaração. Era o corpo lembrando ao corpo. Ainda te amo. Quando voltaram para o chalé, algo havia mudado. Eles cozinhavam juntos, se tocando a cada movimento. As mãos buscavam a pele como se quisessem recuperar o tempo perdido. Dormiram entrelaçados, com os corpos encaixados, como peças de um quebra-cabeça emocional. Na manhã seguinte, ao preparar o café, Henrique encostou atrás de Camila, segurou sua cintura e disse, me perdoa por ter parado de te tocar. Achei que o amor estivesse seguro, mas ele precisa ser sentido, né? Camila sorriu emocionada, virou-se e beijou suas mãos. O amor mora na pele, Henrique. A gente só tinha esquecido onde procurar. E naquele fim de semana perdido, eles se encontraram de novo. Não em promessas, não em palavras, mas na dança silenciosa do toque. Na presença viva do corpo do outro. Na lembrança de que amar também é encostar, com intenção, com desejo, com alma. Jéssica sempre foi uma mulher guiada pela lógica. Cresceu numa casa onde o silêncio era sinal de ordem e o toque físico era quase inexistente. Nem nos aniversários havia abraços apertados. O amor era demonstrado com regras, horários e cobranças disfarçadas de cuidado. Com o tempo, Jéssica aprendeu a sobreviver sem colo, sem afeto físico. Criou uma muralha emocional. Sabia ouvir, argumentar, resolver, mas não sabia sentir. Na vida adulta, sua independência era admirável, mas sua frieza era percebida como distância. Nunca tivera relacionamentos duradouros. Dizia que o problema era dos outros, que exigiam demais. No fundo, ela mesma não sabia como dar o que nunca recebeu. Tudo começou a mudar quando Jéssica teve uma crise de enxaqueca insuportável. Por insistência de uma amiga, foi indicada a um massoterapeuta chamado Luan. Ela foi com resistência. A ideia de alguém desconhecido encostando em seu corpo causava desconforto, mas a dor falava mais alto.
O ambiente da clínica era acolhedor. Plantas naturais, aroma suave de lavanda, música instrumental ao fundo. Luan apareceu com uma expressão tranquila, quase serena. Seu olhar não invadia, acolhia. E quando estendeu a mão para cumprimentá-la, Jéssica hesitou por um segundo, mas retribuiu. Na primeira sessão, o toque de Luan foi respeitoso, consciente, quase ritualístico. Ele explicava cada movimento antes de executá-lo, perguntava sobre limites, ajustava a pressão com cuidado. Mas o que mais surpreendeu Jéssica foi o que sentiu: alívio. Não só físico, mas emocional. Era como se cada ponto pressionado em seu corpo liberasse algo adormecido dentro dela. Terminada a sessão, Jéssica se sentou e chorou, silenciosamente. Luan apenas entregou um copo de água e ficou ao lado, em silêncio. Ela sentiu vergonha, mas ele não perguntou nada. E naquele silêncio compartilhado, nasceu algo novo: confiança. Jéssica voltou semana após semana. Com o tempo, o toque deixou de ser apenas técnico. Era terapêutico em outro nível. Ela começou a perceber que ansiava por aquele momento. Não pela massagem em si, mas pelo cuidado. Era como se o toque de Luan dissesse: você pode descansar agora. Alguém está aqui. Aos poucos, fora da clínica, outras formas de contato físico começaram a surgir. Ele tocava levemente seu ombro ao rir. Encostava as mãos nas dela ao entregar algo. E um dia, ao encontrá-la casualmente fora do trabalho, a cumprimentou com um abraço. Breve, mas cheio de intenção. Jéssica não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos por um instante, absorvendo aquele gesto como quem recebe luz após anos no escuro. Quando começaram a namorar, Luan manteve o mesmo cuidado. Era um amor construído com o corpo inteiro, não apenas com palavras. Ele a acariciava como quem lê poesia com os dedos. Tocava sua nuca enquanto ela falava sobre o trabalho. Segurava sua mão por baixo da mesa, num restaurante lotado. Envolvia sua cintura pela manhã antes de ela levantar da cama. E ela, surpreendentemente, respondeu. Jéssica passou a tocar também. Criou seus próprios rituais. Beijava sua mão ao agradecer por algo. Passava os dedos em seu rosto ao adormecer. Sentia prazer não apenas em ser tocada, mas em tocar. Pela primeira vez, sua pele era ponte, não escudo. Um dia, deitada em seu colo após uma caminhada, ela disse: Luan, você me ensinou que o toque pode ser um lugar seguro, e agora eu não quero mais viver sem isso. Ele sorriu e respondeu, com a mão repousando no peito dela: porque você nunca foi fria. Só estava esperando alguém que soubesse te tocar do jeito certo. Pele com pele, coração com coração. Era ali que o amor deles acontecia, sem pressa, sem máscaras, apenas com presença, calor e verdade. Rafael não era mais o mesmo homem que um dia sonhou em correr uma maratona. Após um grave acidente de moto, passou meses no hospital. Ossos quebrados, músculos atrofiados, mas o que mais doía era invisível. O orgulho estilhaçado, a autoconfiança sumida, a crença de que alguém ainda poderia amá-lo naquela condição. O divórcio veio logo depois. Sua esposa, já emocionalmente distante há anos, não soube lidar com a nova realidade. Ela partiu com as malas, deixando apenas silêncio. Rafael, que sempre foi forte, desabou. Sentia-se rejeitado, descartável, sem valor. Passava os dias entre fisioterapia e crises silenciosas de choro. Foi nesse contexto que conheceu Bianca, sua fisioterapeuta. Uma mulher de olhar calmo e mãos firmes. Ela o recebeu com um sorriso que não era de pena, mas de presença. Um sorriso de quem vê além da cadeira de rodas. No primeiro encontro, Rafael estava arisco. Detestava ser tocado desde o acidente. Sentia-se frágil, vulnerável, como se a pele fosse uma ferida aberta. Mas Bianca não forçou nada. Explicou cada movimento antes de iniciar. Perguntou sobre limites. Tocou com cuidado e com verdade. A primeira sessão foi curta, mas quando ela segurou seu ombro e disse com firmeza:
A gente vai conseguir. Um dia de cada vez. Algo acendeu em Rafael. Não era esperança ainda. Era algo mais sutil. Confiança. As semanas seguintes foram marcadas por avanços lentos, mas constantes. Bianca tratava cada gesto como um passo sagrado. Estimulava os músculos com paciência, mas também oferecia algo que nenhum remédio tinha feito: afeto através do toque. Ela entendia que o corpo dele estava machucado, mas também sabia que a alma carregava feridas mais profundas, e era com suas mãos quentes, precisas, humanas, que ela costurava essas lacunas. Rafael passou a esperar pelas sessões como quem espera um reencontro. O toque de Bianca não era só profissional. Era cura em forma de presença. Ela não apenas tocava músculos e ossos, tocava memórias, inseguranças, feridas abertas pela dor e pelo abandono. Um dia, ao conseguir ficar em pé por alguns segundos sem apoio, Rafael desabou em lágrimas. Bianca não disse nada. Apenas se aproximou e o abraçou. Um gesto simples, mas avassalador. Porque naquele abraço, Rafael não se sentiu um paciente. Sentiu-se homem novamente. Sentiu-se inteiro. O relacionamento entre os dois foi crescendo no silêncio. Em olhares demorados, em mãos que se tocavam sem pressa. Bianca era discreta, ética, mas humana, e Rafael pouco a pouco se permitia acreditar que ainda podia ser amado. A primeira vez que ele a convidou para tomar um café fora da clínica foi direto. Sei que não sou o mesmo, mas queria que você conhecesse o que sobrou de mim. Bianca sorriu, segurou sua mão e disse: eu não vejo o que sobrou. Eu vejo quem você se tornou. Foi a primeira vez em anos que Rafael sentiu vontade de tocar alguém com desejo, não apenas com necessidade. O beijo que trocaram naquela tarde foi lento, respeitoso, cheio de camadas. E mais do que isso, curativo. Começaram a se encontrar com mais frequência. Fora da clínica, o toque ganhava outro significado. Ela passava os dedos pela cicatriz em sua perna sem desviar os olhos. Ele acariciava seu rosto como quem reconhece um lar. O corpo, antes símbolo de trauma, tornou-se território de redenção. Certa noite, deitados lado a lado, Rafael sussurrou: você me devolveu a vida. Mas não foi com palavras. Foi com o seu toque. Bianca respondeu com um beijo leve na mão dele e disse: o toque é onde mora o amor quando ele não sabe o que dizer. E assim, sem promessas grandiosas, construíram um amor que não precisava de grandes gestos. Bastava uma mão sobre a outra, um abraço inesperado, um toque firme nos dias difíceis. Porque às vezes o corpo encontra na pele do outro o que a alma buscava há anos. Helena e Samuel viveram juntos por 42 anos, um amor que resistiu a crises, mudanças, perdas e alegrias. Tiveram 3 filhos, construíram uma casa com as próprias mãos e envelheceram lado a lado como cúmplices silenciosos de uma vida inteira de escolhas feitas juntos. Mas agora, ela o olhava em silêncio, deitado em uma cama hospitalar, com a respiração fraca e os olhos semiabertos. O câncer havia tomado conta de tudo, menos da alma dele. Samuel sempre foi um homem de gestos. Não dizia "eu te amo" com frequência, mas abraçava forte todos os dias ao chegar em casa. Dava beijos na testa pela manhã. Tocava o rosto dela durante os filmes como se quisesse guardar aquele momento no tato. E agora, naquela cama fria de hospital, era esse toque que Helena queria devolver. Os médicos haviam sido claros. Restavam poucos dias, talvez horas, mas ela se recusava a sair do lado dele. Dormia na poltrona com a mão sobre a dele. Levava flores todos os dias, as preferidas dele. Passava loção em seus pés com movimentos suaves, mesmo sabendo que ele mal sentia mais. Cantava baixinho as músicas que ele amava nos anos 80. Sabia que ele podia ouvir. Sabia que de alguma forma o toque ainda chegava. Certa noite, durante uma crise de dor, Samuel tentou falar algo. A voz não saía. Helena segurou sua mão e colou a testa na dele. E num sussurro carregado de alma disse: eu sei, meu amor. Eu estou aqui. E estarei até o último segundo. Ele apertou sua mão. Fraco, mas presente. Naquela noite, ela pediu para deitar com ele. Os enfermeiros hesitaram, mas permitiram.
Ela se encaixou ao lado dele, da mesma forma que faziam há décadas em casa. Deitou sua cabeça no peito dele. O som do coração ainda batendo lento a fez chorar baixinho. Não de desespero, mas de amor. Amor puro. Amor que aceita o fim, mas não abre mão da presença. Ali, em silêncio, com o corpo dele quase imóvel, ela o abraçou com toda a sua alma. Tocou seu rosto, beijou suas mãos, entrelaçou os pés. Queria que ele sentisse tudo, até o último momento. Foi assim que Samuel partiu, sem tubos, sem barulho, apenas envolto no calor do toque de quem o amou até o último suspiro. Helena não gritou, apenas manteve o abraço. Ficou ali por horas, como se seu corpo pudesse impedir que o tempo levasse o homem que ela tanto amou. Dias depois, durante o velório, as pessoas comentavam a paz que o rosto de Samuel transmitia, como se tivesse partido tranquilo, amado, completo. E foi isso mesmo. Ele se foi abraçado, tocando o amor, sentindo a pele da mulher que escolheu, por 42 anos, todas as manhãs. O toque físico é mais do que um gesto. É uma linguagem que atravessa o tempo, a dor, a ausência de palavras. Ele é presença quando não há o que dizer. É cura quando não há mais remédio. É amor quando tudo parece silêncio. Essas histórias mostraram que o amor pode estar no abraço de um reencontro, no carinho que desperta memórias, ou mesmo no último toque antes de uma despedida. E talvez a sua história também seja assim. Quer que eu conte a sua história? Deixe nos comentários. Quem sabe a sua vivência, o seu amor, a sua dor ou o seu reencontro se tornem o próximo vídeo aqui do canal. Aproveita e deixa o seu comentário dizendo qual dessas histórias mais te tocou. Curte esse vídeo, isso nos ajuda muito. Compartilha com os amigos, com quem acredita no poder do amor verdadeiro. Se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que uma nova história for publicada. Até o próximo vídeo.